AgroExtend Inverno, dia de campo reúne tendências e tecnologias nas culturas do feijão, milho e plantas de cobertura. Vamos trazer mais detalhes para você em instantes, mas eu quero te convidar a acompanhar o Paracatu Rural pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se no Paracatu Rural no YouTube, marque o sininho para receber as notificações. Assista na sua Smart TV, deixa seu comentário, compartilha os vídeos com seus amigos, dá o joinha e, se você puder, também clica no Valeu e contribua com o nosso trabalho. Dia de campo. No dia 1º de agosto de 2024, em Paracatu, noroeste de Minas, aconteceu o Dia de Campo AgroExtend Inverno, de realização da Planege Limitada. Foram entre 300 e 400 pessoas no total participando do evento, sendo 19 expositores entre empresas de pesquisa, marcas e revendas. O encontro aconteceu no lote 49 do Projeto 2 do Entre Ribeiros, zona rural do município. Nas estações, os produtores rurais e os profissionais do agro, todos os visitantes puderam acompanhar demonstração de plantas de cobertura com Túlio Gonçalo, novas cultivares de feijão com a Embrapa, IAC, Agronorte e TAA, manejo da cultura com diversas empresas e ensaio de híbridos de milho a 530 metros de altitude. Falando primeiramente sobre solo, na região central de Minas Gerais, plantar milho para ensilagem e capins para pastagens é tradição. Contudo, os sistemas de cultivo têm intensificado o uso do solo, ainda mais com a entrada da soja. No Cerrado Mineiro, produtores podem adotar sistemas de cultivo com semeio da soja na primavera e a sua colheita no verão, além do cultivo do milho silagem no verão-outono, com possibilidade de semeadura simultânea de capins para a chamada safrinha de boi. Agronomicamente, essa alternância é uma sucessão de culturas em sistemas de cultivo intensivo do solo. A produção de forragem de culturas anuais, como o milho e o sorgo, proporcionam exportação de nutrientes e exigem estratégias de manejo que visam manter ou intensificar a estruturação do solo, sendo que a cultura da soja é muito exigente nesta característica para a obtenção de boas produtividades. Então, é fundamental entender a dinâmica do solo submetido ao uso intensivo para garantir a sustentabilidade do sistema, conforme as informações da Embrapa. Um dos pontos abordados no AgroExtend Inverno foi o cuidado com o solo, especialmente quando se trata da região Cerrado Mineiro, e as especificidades que envolvem o clima e também a altitude da região. Quem fala um pouco mais sobre esse tema é o Fred Quirino, engenheiro agrônomo, representante da Planege, organizadora do AgroExtend Inverno. Bom dia, Francis. Francis, para nós é um enorme prazer, receber vocês do Paracatu Rural, mais uma vez nesse ano, um ano, graças a Deus, com um público gigantesco, mais de 250 pessoas, com certeza, nós ainda não fizemos o levantamento ali. Mas enfim, é um evento já consagrado na região, graças a Deus, onde a gente convida toda a sociedade de produtores e consultores de Paracatu, toda o agro de Paracatu vem nos visitar na nossa estação de pesquisa, aqui no Entre Ribeiros, alguns acham longe, mas enfim, como o propósito, a missão é boa, vem um público grande. Então a gente esse ano trouxe o Túlio Gonçalo, que é um pesquisador fantástico, meu amigo, um cara que tem um conhecimento gigantesco aí. Ele veio falar sobre plantas de cobertura, acho que é o ponto alto do evento. Trouxemos aí diversos cultivares de feijão, alguns lançamentos, os melhoristas estão aí, o pessoal da Embrapa, do IAC, os grandes multiplicadores da região, sementeiros aí de feijão, Trouxemos um pessoal para falar sobre manejo de irrigação, a gente não pode esquecer que a gente está na maior área irrigada da América Latina, que é Paracatu. Então o pessoal veio falar sobre manejo de irrigação. Algumas empresas para falar sobre manejo de fungicida, e tratamento de semente. E o diferencial desse ano, a gente colocou ao lado do feijão os híbridos de milho,
A gente aqui embaixo tem uma dificuldade de produzir milho, porque as noites nossas são muito quentes, né? Então a gente está em busca de um híbrido, né, que consiga resistir à cigarrinha, que é um problema sério hoje em todo o Brasil, mas aqui embaixo principalmente, e que entregue seus 200 sacos. Estamos à procura disso, tá? Então, assim, um evento bem diversificado, com temas bem diversificados, e que o produtor vem para se informar, né? Essa é a principal missão, né, do nosso evento. Levar informação para o produtor e que ele veja a campo, né? É por isso que a gente atrai um público grande. Então, é um prazer, mais uma vez, realizar esse evento esse ano. Fred, conta para os nossos ouvintes que nos acompanham pela internet como que é a característica da região, né? Questão climática, altitude, enfim, todos esses detalhes. Tá. Então, nós estamos aqui no Entre Ribeiros, né? Na ponta do projeto Entre Ribeiros, um dos primeiros Prodecer do Brasil, a 530 metros, né? Então, assim, quando a gente compara com a área de Chapada, 900, 930 metros, a gente costuma dizer que aqui é 2 graus mais quentes do que a Chapada. Então, o que acontece? Esses 2 graus mais quentes, ele provoca uma evapotranspiração maior. Então, por exemplo, vamos simular um veranico na cultura da soja. Se eu tenho 15 dias de veranico a 2 graus mais quentes, corresponde quase que a 30% a mais do que como se a gente estivesse na Chapada. Então, um veranico de 20 dias aqui praticamente mata a soja da gente se a gente não tiver uma estrutura de solo bem feita. Então, plantar sequeiro aqui já é uma questão de risco, né? Então, por isso que a gente tem tantos pivôs aqui na nossa região. O manejo ele tem que ser muito bem trabalhado, muito bem elaborado e muito bem estudado nessa região, né? Sim, com certeza. A gente tem uma diversidade maior que é o clima, né? Então a gente tem que fazer um manejo de irrigação bem feito, tem que estruturar bem o solo, né, para ele conseguir suportar um pouco mais de água, né? Enfim, são detalhes aí. Pragas, né? A gente tem uma multiplicação de praga muito mais rápida, né? A questão da mosca branca para nós aqui embaixo é muito importante, né? E cigarrinha também. Fred, são vários anos de AgroExtend, de diversas culturas que vocês testam, soja, feijão, milho. Hoje, o que você pode falar de que forma que o AgroExtend está contribuindo com a agricultura brasileira? Franz, esse ano eu fui surpreendido, né, pela Agro Paracatu em ganhar uma premiação, né, de sustentabilidade e inovação. Eu acho que isso para mim já foi um grande feito, né? É um reconhecimento da nossa sociedade, né? A nossa sociedade aqui de Paracatu, que é muito importante. A gente tem trago aí benefícios e informações, né, para toda a comunidade agro, né? Não só de Paracatu, mas enfim, de toda a região noroeste de Minas. Enfim, a gente vê resultados nossos aí rodando o Brasil inteiro, hoje com a internet, né? Isso ficou mais fácil. E para nós a satisfação, como eu disse, a nossa missão é levar informação para o produtor, né? Não plantar uma cultivar errada, não plantar um híbrido que caia, né? Plantar um feijão que não dá doença de final de ciclo, enfim. Essa é a nossa missão. Se a gente continuar a fazer isso, né, e levar isso para toda a comunidade, eu vou ficar muito feliz. Você falou em doença. Vocês também fazem testes com as pragas da época ou da região também, enfim, as doenças causadas por essas pragas, também faz esses tipos de testes, né? Então, Francis, a gente é dado como referência, né, para algumas empresas aí, como posicionamento de fungicidas na cultura do feijão. São poucas instituições de pesquisa voltadas para a cultura do feijão, né? Então a gente, diversos anos aí, a gente vem trabalhando posicionamento de fungicidas, né, ajudando as empresas, né, a como posicionar aquele fungicida que ela está lançando. Isso para nós é de muita satisfação, né, em ter como referência a cultura do feijão dentro da nossa estação de pesquisa. Cultivares de milho e feijão em pauta no AgroExtend Inverno. Produtores que vão plantar milho na próxima safra verão ou na segunda safra em todo o país devem ficar atentos a um grave problema para o qual ainda não se tem medidas curativas: os enfezamentos pálido e vermelho do milho, doenças que podem provocar perdas de mais de 70% na produtividade das lavouras.
As doenças são vasculares e sistêmicas. Os molicutes se concentram no floema da planta, estrutura responsável pela circulação da seiva elaborada composta por nutrientes, obstruindo e causando desordens fisiológicas, nutricionais e bioquímicas nas plantas de milho. Os sistemas das doenças são mais severos na fase de produção, polinização e formação dos grãos, quando o metabolismo da planta se intensifica conforme as informações da Embrapa. A Brevante Sementes, em sua participação no AgroExtend, mostrou as alternativas para combater a cigarrinha do milho, uma das pragas que mais atingem as lavouras brasileiras. Quem nos conta mais sobre essas medidas de combate é Eduardo Xavier, engenheiro agrônomo, também representante da Brevante. Primeiramente, é um prazer enorme estar participando desse evento, que é referência aqui na região, o AgroExtend, um evento extremamente técnico, né, que dá um volume muito grande de pessoas, um fluxo enorme de pessoas, porque cada vez mais a agricultura está dinâmica e cada vez mais técnica, né? Então, assim, conhecer híbridos de milho para uma região baixa de 520, 500 metros de altitude, né, saber o posicionamento correto não é fácil. Então a gente tem que realmente testar, fazer os ensaios, né, e descobrir os materiais que têm o melhor encaixe para esse tipo de região. Entendi. Hoje, as características de cada região influenciam, no caso, a cultivar, então, que o produtor vai ter que escolher, além da questão mercadológica também, né? Sim. Como aqui é uma região baixa, então é totalmente diferente da Chapada, por exemplo, região do Mundo Novo, Sul Brasil, né? Então aqui a gente tem que achar os materiais que tenham uma maior adaptação a uma região mais quente, né? Uma região com pressão maior de cigarrinha, né? É uma região que tem muito campo de semente. Então, sim, você acaba tendo ponte verde de milho o ano inteiro. Ou seja, cigarrinha está ali, né? Então, sim, no caso da Brevante, a gente tem posicionado bem nesse tipo de ambiente. Os materiais B2782 têm ido muito bem, PWU, né? Material que tem um encaixe muito bom na região do vão. E o B2620 também, tá? Tem dado bons resultados, boas produtividades em pivôs, tá? E temos os lançamentos por vir, que vão agregar muito mais para o produtor, que vão com certeza aumentar ainda os patamares de produtividade, que é o B2811 PWU e B2900, que não estão aqui no evento, mas a gente vai apresentar nas próximas safras aí, né? O que está sendo apresentado aqui hoje, dentro do que a empresa prevê de produtividade, enfim, de aguentar o batidão aqui desse dia a dia, vocês estão satisfeitos? Sim, estamos satisfeitos, né? A gente sabe que a pressão de cigarrinha da Dalbo dos Maídes é muito grande aqui no vão, né? Então, sim, a gente tem que posicionar os materiais mais tolerantes. A gente é uma empresa reconhecida por isso, por posicionar os materiais mais tolerantes à cigarrinha, né? E para dar um melhor resultado para o produtor. Então a gente está satisfeito, né? E principalmente o B2782 é um material consolidado, né? Bicampeão da AgroBrasília, campeão de várias competições de safrinha. Então a gente está bem satisfeito e a gente quer cada vez mais agregar para o produtor, né? E trazer mais tecnologia, sem dúvida. Eduardo, o que mais você destaca então dessa participação aqui no AgroExtend Inverno 2024? Então, outra grande novidade que a empresa trouxe, né, na última safra para agora para frente é que 100% das nossas sementes de milho vão vir com tratamento completo. O que é esse tratamento completo? Já vai vir com inseticidas que vinham, né, Dermacol, Poncho, os fungicidas Maxim e Rancona e também um nematicida. Então a gente vai vir com um nematicida já, é o Lumidapt, um excelente produto, pensando nos principais nematóides que afetam a cultura do milho, e o enraizador, que é o Lumidapt, então tratamento completo. A Pioneira Agronegócios também apresentou diversos produtos no AgroExtend, com destaque para os híbridos de feijão e milho, bastante procurados na região do Cerrado Mineiro. Thales 30, gestor de sementes da empresa, fala sobre as novidades trazidas e a importância desse tipo de evento para o desenvolvimento da atividade rural. Na verdade, Francis, acredito que é muito importante esses tipos de eventos, né? Como o AgroExtend aqui, a gente até parabeniza, aproveitando a oportunidade, parabenizar o Fred, a turma da Planej, por um excelente evento. Já virou tradição na nossa região e a gente, como distribuidores, a gente está aí desenvolvendo junto com eles para melhor atender os nossos clientes, né? Que são os produtores rurais. Então eu acredito que é uma feira de extrema importância. Estamos passando por dificuldades, mas eu acredito que a gente não pode deixar a peteca cair, afinal somos nós que alimentamos o mundo, né? Produzindo alimento, então é uma satisfação muito grande.
Nós, como distribuidores, como pioneira, né, estamos aqui incentivando tanto no trigo, no feijão, em plantas de cobertura, melhoramento, né, tanto do feijão, os híbridos de milho, né. Então a gente está dentro desse cada setor aí para desenvolver e trazer condições perfeitas para a produtividade, né. Já não é fácil trabalhar na usina de céu aberto, né, então a gente tenta capacitar e desenvolver o mercado agrícola aqui na nossa região e assim, fazer um trabalho aqui dentro de casa para os nossos clientes, né? Então acredito que isso é muito importante. A pioneira e hoje aqui a gente está com os nossos parceiros também, Morga KWS, o pessoal do IAC também. Então assim, buscando o quê? Buscando desenvolver a agricultura, trazer as variedades para nosso desenvolvimento aqui no Entre Ribeiro, no Noroeste e no Norte de Minas, que é as nossas atuações, né? Então assim, a pioneira, ela como uma empresa de insumos, ela pensa muito no desenvolvimento, né? Acho que o nosso lema é a parceria e compromisso que geram resultados. Então é isso que a gente busca. A BRS FC 415 é uma cultivar de feijão carioca com destaque para escurecimento lento, qualidade industrial e culinária dos grãos que apresentam integridade quando cozidos e consistência de caldo. Possui também excelente desempenho agronômico, além de resistência a doenças de solo, atendendo às demandas da cadeia produtiva, em especial produtores que buscam por cultivares com maior vida útil de prateleira, sem depreciação da cor e também aptas à produção em locais com histórico de contaminação por Fusarium. Luciene Camarano, analista de transferência de tecnologia da Embrapa Arroz e Feijão, fala mais sobre a cultivar que esteve presente no AgroExtend Inverno. Outra variedade destacada por ela é a BRS FC 414. Bom, nós estamos aqui junto com o nosso parceiro BJ Seeds, que é uma das melhores sementeiras da região, e nós viemos trazer duas novidades para apresentar hoje no AgroExtend. O BRS FC 415, que é o material da Embrapa de escurecimento lento dos grãos. É um material que veio para competir, né, com as cultivares que já estão no mercado e que tem muitas características interessantes, dentre elas o escurecimento lento dos grãos e também a resistência, a tolerância ao Fusarium oxysporum, que é a murcha de fusário, né, que é uma doença muito importante, principalmente nos pivôs centrais. Esse material também ele tem algumas características interessantes da culinária, porque apesar do grão não escurecer com o tempo, ele, quando é cozido, ele apresenta uma coloração muito interessante, inclusive o caldo muito encorpado, diferente das cultivares que já estão no mercado. E também viemos trazer um outro material, que é o BRS FC 414, que é um material que, apesar de ter o escurecimento normal dos grãos, ele tem uma planta, né, muito interessante, muito semelhante ao BRS estilo, e a gente chama ele de novo estilo de produção. Então o 14 é um novo estilo de produção que tem uma característica a mais do que o estilo, que é uma tolerância melhor do que a do estilo para o Fusarium oxysporum, essa doença tão importante para os pivôs centrais. É um material que tem um porte ereto muito bom para colheita mecanizada direta e também um material que tem uma excelente peneira, tá? E muito, muito bom também para a época das águas, para o plantio nas águas, na safra das águas. A 14 e a 15, a 414 e a 415, essas duas cultivares, elas têm assim, também, você já falou de uma delas, com relação à época das águas, as duas vão bem e também com relação à produtividade? Bom, o potencial produtivo delas, dos dois, é muito alto, né? E nas águas, o 14 vai melhor que o 15. O 15 ele é mais indicado porque o porte dele não é tão ereto, então ele vai melhor na safra do inverno. Essas sementes, então, já estão disponíveis para os produtores rurais, então, já buscarem e plantarem nos seus pivôs e nas suas áreas produtivas. Sim, exatamente. Eles já estão disponíveis. Várias sementeiras parceiras da Embrapa já têm, e especialmente a BJ Sementes, que fica em Unai, aqui próximo da região. Além dessa região aqui de Paracatu e Unai, no noroeste de Minas, em outras regiões, essas sementes elas vão bem no cultivo do feijão, enfim, por exemplo, um Alto Paranaíba, região de Coromandel, Patrocínio?
Sim, exatamente. As cultivares da Embrapa, a Embrapa tem uma preocupação muito grande com a adaptabilidade das cultivares. Então elas são testadas em mais de 80 ensaios, né? Então no Nordeste, no Sul do Brasil, e elas têm adaptabilidade ampla, que a gente chama, né? Essa adaptabilidade que a planta tem excelentes produtividades, né, de norte a sul do Brasil, com exceção da região norte. Mas do Nordeste até o Rio Grande do Sul, todas elas se comportam bastante bem. A agricultura de sequeiro, ou seja, sem nenhum tipo de irrigação, ocupa mais de 90% da área agrícola do país, segundo um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e pela Agência Nacional de Águas, a ANA. Essa modalidade de plantio, que depende totalmente das chuvas e da água armazenada no solo, poderia ser mais produtiva, não fosse o déficit hídrico anual médio de 37%. Esse número representa o quanto faltou de água para o pleno desenvolvimento das culturas e foi mais expressivo no milho, que muitas vezes é plantado em regiões e períodos de maior risco climático. Há, portanto, a necessidade de tecnologias que permitam mitigar o efeito do estresse hídrico e possibilitem o uso otimizado da água. A irrigação busca eliminar o problema da redução do volume e da instabilidade de chuvas, porém ainda é uma realidade distante para muitos agricultores por elevar o custo da produção, conforme as informações da Embrapa. Alisson Chiorato é engenheiro agrônomo do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC. Ele abordou em sua participação no AgroExtend Inverno as formas de se controlar o estresse hídrico das plantas. Ele também conta sobre algumas das cultivares trazidas pelo IAC ao evento. Primeiramente, agradeço pela oportunidade de poder participar aqui com vocês. O IAC está trazendo 5 materiais que já fazem parte do nosso portfólio, que são 4 cultivares de tegumento carioca e uma de tegumento preto, né? Até ressaltando, o tegumento preto foi o nosso último lançamento, que foi o IAC Unamax, e os cariocas, que é o IAC 2051, que hoje é o nosso carro-chefe, bastante semeado aqui na região, o IAC 1850, também conhecido, e o IAC Sintonia, que é uma cultivar mais antiga nossa, que a gente trabalhou tentando reposicionar ela para a questão de tolerância à mosca branca, né? Que esse ano foi um problema muito sério aqui, e o IAC 1849 polaco, que é uma cultivar de ciclo precoce nosso, né? Então a gente está com um portfólio bem amplo, né? E o nosso intuito aqui no evento é passar para os agricultores principalmente o pacote tecnológico, o manejo dessas cultivares, né? Que há uma diferença muito grande entre elas, e isso é muito importante para o agricultor poder assim otimizar o máximo possível em termos do potencial produtivo de cada material. Bom, então, como você falou que tem uma diversificação muito grande, hoje o produtor rural aqui que vai plantar no vão, vai plantar em outras áreas, vai plantar num cultivo irrigado ou sequeiro, então ele tem diversas oportunidades para poder escolher o que é melhor para ele, também de acordo com a época, como está o mercado, enfim, tem diversas opções para ele poder discutir, entender e escolher, né? Não, sem dúvida. Atualmente, hoje, o agricultor ele conta com um amplo portfólio de cultivares, não só do IAC, como de outras empresas também, né? É algo que mudou muito de alguns anos, né? Que eram poucas cultivares que antigamente o agricultor tinha disponível, e hoje ele tem várias cultivares. E hoje a gente passa a se preocupar isso como se fosse a soja, né? Como se tem um número maior de cultivares, então cada cultivar tem as suas características, né? A sua forma, principalmente de população, número de plantas por metro. E nesses eventos é muito importante você ressaltar isso para o agricultor, né? Essas diferenças, para que ele realmente consiga cultivar corretamente para o que aquela cultivar foi desenvolvida. No normal, você participa em outros dias de campo. E quais são as principais perguntas dos produtores rurais que vêm para esses estandes para poder ouvir um pouco sobre as cultivares? É uma boa pergunta. Essa pergunta, geralmente, ela muda a cada ano devido à presença de determinado patógeno, praga que ocorre, né? Esse ano, basicamente, de todos os eventos que nós participamos, o mais perguntado foi sobre mosca branca. Um dos motivos até que o IAC está reposicionando uma antiga cultivar nossa, que é o IAC Sintonia. Esse ano foi, complicado a produzir feijão com a presença da mosca.
E geralmente também se pergunta muito da questão de porte para colheita mecânica e resistência para antracnose, né? Porque são características hoje que envolvem não só também a qualidade do produto na hora da colheita, como também afeta bastante o custo de produção do produtor, né? Então são perguntas chaves que muitas vezes ele realiza para nós, para ele tentar posicionar qual será o melhor material em seu cultivo. As questões climáticas também interferem bastante, né, em qualquer tipo de cultivo, e para o feijão também não é diferente. Nesses últimos 2 anos, o que o IAC está trabalhando com relação a isso junto ao produtor rural? Tem alguma novidade? Basicamente nós estamos trabalhando a questão de população de plantas, né, e cultivares que possuem um sistema radicular mais agressivo, principalmente para essas questões de estresse hídrico que tem ocorrido, né? Então muitas lavouras muitas vezes são de sequeiro, não tem irrigação, e é importante você posicionar para o agricultor qual é o melhor material que tem o melhor sistema radicular para isso. O feijão, de certa forma, ele não é uma planta tolerante para estresse hídrico, então na medida do possível a gente tenta repassar para ele aquela que sofre menos com isso, né? Mas muitas vezes, atrelado a isso, a gente não pode esquecer que vem a cobertura, né? O mix de cobertura que o agricultor tem utilizado muito, que isso auxilia muito na hora, né, do seu manejo, principalmente para você manter a umidade do solo e atrelar uma cultivar que vai dar um bom porte, né? Você acertar a população para que ele consiga desenvolver e consiga pelo menos o mínimo possível de produtividade ideal nessa lavoura. Se então o produtor rural quiser saber um pouco mais a respeito de todos os cultivares que o IAC oferece em parceria com outras empresas, como que pode então estar buscando essas informações, Alisson? Não, na nossa página na internet, no endereço www.iac.sp.gov.br, lá em nossa página tem todos os nossos centros de pesquisa, todas as nossas culturas, não só feijão, como outras também, está presente as nossas cultivares, e lá também a gente fala alguma coisa sobre manejo. E tem o nosso contato de WhatsApp celular. Então, para o agricultor que precisar de alguma informação, que precisar assim, saber melhor sobre determinada cultivar, pode nos contactar, que estaremos à disposição da sociedade, que essa é a nossa função como servidor público. E qual que é o WhatsApp? O meu WhatsApp é o 19, nosso DDD, o celular, né? Então é 19 998980756. A Agronorte Pesquisas lançou em agosto do ano passado uma nova variedade de feijão, a NFC 22. Ela possui características únicas no mercado, como porte ereto para otimizar a colheita e excelente qualidade do grão, algo que também representa ampla atratividade aos consumidores finais. A necessidade de otimizar a colheita da cultura do feijão no país e reduzir os esforços manuais tem sido um desafio aos agricultores nas últimas safras, pois ainda faltavam novas opções ao manejo tradicional e variedades adequadas. A NFC 22, devido ao seu porte ereto, facilita a colheita no campo. Seu potencial produtivo é de 4.800 quilos por hectare, com adaptação recomendada para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Ela ainda apresenta boa sanidade e tolerância a doenças do solo, conforme as informações divulgadas pelo portal Notícias Agrícolas. Robson Baggio, engenheiro agrônomo da Agronorte, conta mais detalhes sobre a cultivar que, além de ter maior potencial produtivo, apresenta ciclo de cultivo diferente das demais. Para nós é um prazer imenso estar aqui numa feira aqui do Fred Quirino, né? A gente sabe que é uma consultoria muito renomeada na região. Nossa empresa esse ano completa 30 anos de melhoramento genético, desenvolvimento, produção e comercialização. Então a gente iniciamos no arroz, né? Atuamos no arroz há vários anos, no feijão, na soja e nas forrageiras de verão. Para a feira aqui a gente trouxe 3 cultivares de feijão, sendo delas um material precoce, que é o nosso NFC 5, material que encaixa muito bem numa janela curta, material rápido, o ciclo dele 75 dias, material que traz excelente potencial produtivo, muito bom de peneira e uma qualidade de grão para a indústria excepcional. Além desse material de feijão carioca, nós trouxemos o nosso NFC 22, material que foi lançamento ano passado e que está saindo muito bem aí no mercado, na região, no vão, na chapada. O que ele traz de ponto forte? É um material de ciclo um pouquinho mais longo, 90, 95 dias, é um tipo 2 indeterminado,
excelente sanidade, traz um sistema radicular robusto, onde a gente sabe que é extremamente importante para a cultura do feijão, e também vem com excelente potencial produtivo e uma qualidade muito boa para a indústria. Ambos trazem a característica do escurecimento lento, que a gente sabe que isso flexibiliza o produtor na hora da venda. Além desses dois materiais cariocas, feijões cariocas, a gente trouxe uma cultivar de feijão preto. O nosso é NFP 119, material que já está no mercado aí consolidado há uns 4 anos e que vem se saindo muito bem também. Por quê? Traz também um porte mais ereto, uma inserção de vagem mais alta, possibilita a colheita mecanizada, com potencial produtivo e qualidade de grão aí para a indústria. O ciclo dele é de 85 a 88 dias. Esses 3 cultivares, como que eles vão com relação às características agronômicas, hídrica, altitude, enfim, todos os outros detalhes aí que o produtor rural precisa tomar mais cuidado na hora de escolher um cultivar? Francis, cada altitude, novão a gente sabe que é uma realidade, na chapada é outra realidade. Então assim, isso manda muito tipo de solo, época de plantio, né? E aí o posicionamento correto da cultivar, sabendo o histórico da área, tá? Mas são materiais assim que bem posicionados vão responder à expectativa que o produtor busca. Robson, na panela, a dona de casa, o que ela vai esperar do grão colhido desse feijão, dessas cultivares que são apresentadas, tanto do carioca quanto do preto? Francis, um cuidado que a gente tem muito grande, que a gente sabe que quem manda na cultura do feijão, no final das contas, é a dona de casa. Que é ela que vai lá no supermercado, na gôndola do supermercado, escolhe o feijão, tanto pela cor, mas principalmente pelo tempo de cozimento e pelo caldo. Então assim, nossos feijões, desde lá do início dos cruzamentos, no melhoramento genético, a gente faz esses testes de cocção. Então assim, o feijão, para ele chegar numa cultivar comercial, ele tem que ter caldo grosso, não pode ser aquele caldinho ralo, né? Ele tem que ter uma massa de grão muito boa, né? E tem que trazer sabor, principalmente sabor. Então assim, tanto na cultivar de feijão carioca quanto na cultivar de feijão preto, a dona de casa que experimenta um feijão da Agronorte vai voltar a comprar sem sombra de dúvida. A participação do Agronorte aqui na região de Paracatu, Unaí, já tem quanto tempo e como que está acontecendo? Francis, a gente já vem atuando aqui na região, vamos para a 4ª safra, mas com o escritório, a gente completou 1 ano em abril, então estamos ainda novos aqui na região, com sede física, né? Com um time comercial a campo atuante, e o nosso intuito é cada vez mais estar presente na região, estar presente em eventos como esse. Para nós é um imenso prazer, como eu citei no início, estar aqui, estar participando e estar trazendo novidade e agregando junto ao produtor de Paracatu e região. Importância das plantas de cobertura na produtividade agrícola. As plantas de cobertura desempenham papel fundamental no manejo do solo das lavouras, proporcionando diversos benefícios. Também conhecidas como adubo verde, algumas espécies de plantas de cobertura podem melhorar a microbiota do solo, descompactar o solo, fixar nitrogênio e se tornar fonte de nutrientes para as culturas subsequentes. As plantas de cobertura podem ser utilizadas para gerar renda, para cobrir o solo simplesmente, ou com a finalidade de realizar o bom manejo do solo. As vantagens da sua utilização vão desde a proteção contra a erosão, até a melhoria estrutural e ampliação de matéria orgânica no solo, conforme as informações divulgadas pela AgroBayer. Túlio Gonçalo, pesquisador, engenheiro agrônomo, representante da Grauer, apresentou durante o AgroExtend Inverno opções de plantas de cobertura aos visitantes. Ele falou um pouco mais sobre os benefícios de se aderir a esse tipo de tecnologia. Claro, primeiramente eu que agradeço, para mim é um privilégio estar aqui pela primeira vez, né, nesse evento maravilhoso. Eu estava olhando ali com o Fred, quase de 400 pessoas, então assim, para mim é um privilégio estar aqui nessa região maravilhosa, uma região muito técnica, pujante, que traz tantas culturas, produz muito e que é tão importante para o nosso agro, né, então primeiramente obrigado. Depois falar que eu acho que está tendo uma revolução na agricultura, que é a entrada de plantas de serviço ou plantas de cobertura que tem alterado o potencial produtivo do agricultor. Quem ainda não começou a fazer isso está ficando para trás, porque isso tem trazido alto patamar produtivo, tem trazido estabilidade produtiva. A gente veio de um ano extremamente difícil, onde foi difícil até
estabelecer o plantio. E quem tinha isso bem formado na lavoura, com certeza teve mais facilidade na implantação, teve mais produtividade porque manteve mais a umidade no solo. Então isso já é uma realidade, acredito eu, no nosso sistema. Agora, como toda tecnologia, ela exige conhecimento, adaptação, exige que a gente vá atrás, escolha, posicione, coloca melhor no melhor momento. E é isso que a gente veio fazer aqui. Por isso que esse evento da Planeja é tão importante, porque ele leva ao agricultor a informação de forma direta, objetiva, mas o que ele precisa saber para levar para o campo. E lógico, com apoio de consultorias, assistências igual aqui, ele vai conseguir ter êxito e melhoria no seu sistema produtivo. Para quem nos acompanha que não é da área, uma planta de cobertura, ela vai interferir em quê? No solo, no plantio direto? E fala um pouquinho mais também nesses detalhes. A fertilidade do solo ela é muito complexa, vários fatores influenciam para que a gente tenha boas produtividades das culturas. Mas, de forma geral, a gente ela tem um tripé entre biologia do solo, então tem uma biologia benéfica. Muitas vezes a biologia benéfica é mais de 90, 95% dos organismos que tem no solo, e eu preciso fazer ela estar ativa, crescendo, estável todo ano. Depois a gente tem a física interfere muito no crescimento radicular, como essa raiz cresce, se ela cresce de forma vantajosa, exponencial. E depois a química, se eu tenho uma química bem ajustada, ou seja, quantidades de cálcio, potássio, magnésio, nitrogênio, eu vou ter a minha planta com a nutrição bem balanceada. A única coisa que age nas três coisas no mesmo momento de forma eficiente e barata são plantas de cobertura. Então a gente usa plantas de cobertura que quando elas morrem ou degradam, elas deixam a física melhor, elas devolvem os nutrientes que elas reciclaram ou fixaram da atmosfera, deixando um ambiente muito mais produtivo, muito mais sadio para o estabelecimento da próxima cultura. E aí é assim que a gente usa elas. Eu vi aqui em algumas plaquinhas algumas plantas que estão aqui sendo demonstradas, e eu queria que você falasse delas e a característica individual de cada uma. E eu vi também uma placa escrita assim, ó, Mix porque é uma mistura, acredito eu, não é isso? Com certeza. O que a gente aprendeu ao longo do tempo é que cada planta ela tem a sua função principal, o seu posicionamento. Eu falo muito em posicionamento. Porém, quando você associa mais de uma planta, você passa a ter benefícios múltiplos. Então, se uma fixa mais nitrogênio, se a outra descompacta mais o solo, e se a outra melhora mais a biologia do solo, trazendo uma biologia positiva ou controlando alguma coisa que é maléfica, quando eu junto essas plantas, eu ajo nos 3 pontos. Eu ajo nos 3 pontos que podem estar limitando a produtividade da minha cultura posterior, como a soja, como feijão, como milho, como trigo, e isso é muito importante. Então, a nossa ideia é sempre associar plantas para obter o máximo potencial. Isso aí não tem volta, agora o futuro da agricultura é isso. Eu falo hoje, de modéstia à parte, que é uma realidade. Né, que eu acho que isso já é uma realidade. Obviamente que existem produtores mais avançados, produtores que estão no meio, produtores que são mais conservadores, mas que isso já roda no campo de forma real, trazendo incrementos, é uma realidade. É só a gente ganhar abrangência, mais abrangência agora. Túlio, obrigado pela sua participação. Deixa o seu bom dia, o abraço aí para os nossos ouvintes internautas, não só de Paracatu e Coromandel, mas de todo o Brasil e do mundo também, que a gente tem seguidores fora do Brasil. Queria deixar um reconhecimento a essa região tão pujante do agro, né? Uma região maravilhosa. Obrigado por deixar fazer parte dessa interação, por ter amigos aqui que são referências para mim, né? Como o Fred, e estar aqui com vocês, com essa região maravilhosa para mim, é uma honra. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural.
E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Somos obcecados com a ideia de vingança, né? Os melhores filmes, os programas de TV, os melhores videogames, geralmente são baseados em alguém que foi injustiçado. E esse faz de tudo para poder se vingar. Fazer justiça com as próprias mãos e dar a alguém o que nós pensamos ser merecido, mexe com a gente. Isso nos faz sentir como se estivéssemos nas grandes histórias de super-heróis. Deus nos ensina a agir de um modo totalmente diferente. Em vez de buscar vingança, nós devemos oferecer o perdão. Nós fazemos isso por ser exatamente o que Deus fez por nós, por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O perdão deve ser a primeira atitude, a prioridade dos seguidores de Jesus Cristo. Hoje, peça a Deus para te lembrar do quanto você foi perdoado, para que você entenda como é importante conhecer o perdão aos outros. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro, hein? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.